Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 2. Aleluia. Versículos de número 3 a 5. Todos conhecem essa passagem, mas algo que me chamou a atenção. E diz assim a palavra de Deus: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele disser. Senhor, aplique essa palavra em nossos corações. Ministra o teu querer. Fala conosco, ó Pai, em nossa intimidade. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. No texto que nós lemos, eu creio que a grande maioria da igreja conhece o texto e sabe que nós estamos falando de uma festa, de um casamento que estava se realizando na Galileia. E também é de conhecimento da grande maioria da igreja que o vinho, ele simboliza a alegria, ele simboliza momentos de felicidade. E como em um casamento, nós também somos parte de um casamento. Nós somos a noiva que aguarda o noivo, que está vindo para buscar a sua noiva e ali estar com ela e se retirar para uma vida eterna de grande alegria, de grande gozo e prazer na presença de Deus. Mas o que me chama mais a atenção é que o texto fala da mãe de Jesus o chamando. E a mãe de Jesus, mais do que ninguém na face da terra, além do próprio Jesus, sabia qual era a origem de Jesus. A mãe de Jesus, Maria, foi quem recebeu a mensagem daquele anjo que desceu e Gabriel falou com ela que ela daria luz a alguém que mudaria a história desse mundo. A história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então ela tinha plena consciência de quem era o seu filho. E sobre essa consciência que Maria tinha de quem era Jesus, para que naquele momento em que no meio de uma festa acabou-se o vinho, acabou-se, entre aspas, aquilo que levaria um pouquinho de alegria para aqueles convidados, ela se lembrou que tinha alguém que poderia resolver o problema. Esse foi o pormenor das situações. Mas o que eu quero trazer para você hoje, eu quero fazer a seguinte pergunta para você hoje, porque Deus me saculejou nas últimas 2 semanas, me fazendo a mesma pergunta: quem é o Senhor para você? E eu vou pregar sobre esse tema. Quem é o Senhor para você? Porque devido à tua resposta, eu te direi quem é o Senhor da Adonai. Porque Adonai
ela é a reunião dos membros que aqui estão. Porque quando as pessoas olham lá fora, eu e você passando, elas não dizem, olha a igreja Adonai, elas dizem, olha o irmão da Adonai. Então a tua resposta, ela não precisa ser literal, ela não precisa ser com palavras, mas ela vai ser de uma forma diferente. E eu quero que você preste bem atenção como o Senhor vai trabalhar na minha e na tua vida nos próximos minutos. Maria tinha plena consciência de que Jesus era o Senhor, porque ela sabe como ele foi gerado, ela sabia como ele tinha sido posto no seu ventre, ela sabia como ele tinha se desenvolvido no seu ventre, ela sabia como que a profecia tinha se cumprido. Então ela não tinha dúvidas de que ele era Deus, de que ele era o Senhor. E eu e você conhecemos Deus de muitas formas, conhecemos o Senhor de muitas formas. E eu vi aqui na terça-feira passada, e chamou a minha atenção como o pastor falou a respeito de como os homens viam Jesus, viam quem era Deus, acerca dos evangelhos, fazendo um paralelo a uma visão de Ezequiel, que diz que os autores dos evangelhos, eles conseguiam fazer uma narrativa e uma analogia de quem era Deus. Para Mateus, Jesus, ele era o leão da tribo de Judá, ele era da raiz de Davi, da linhagem real, ele era aquele que poderia vencer a batalha. Para Marcos, que escreveu para os romanos, ele era o cordeiro servo, aquele que para os romanos era apenas distração, porque para os romanos o que valia era sangue, era batalha, era guerra, era a força do seu exército. Mas Jesus quebrou eles com uma palavra de mansidão e silêncio, um Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Mudo durante o holocausto, se entregou na cruz para que eu e você tivéssemos hoje a oportunidade de estarmos aqui. Para Lucas e para falar com os gregos, ele era um homem perfeito, aquele o qual não tinha pecados, mas se fez pecador para que pudéssemos nós ter os pecados perdoados pelo sacrifício de um cordeiro imaculado, sem manchas, sem nenhum tipo de pecado. E para João, ele era o Verbo que se fez carne, ou seja, ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus. Meus amados, tudo isso para que eu e você venhamos entender quem é esse Jesus a quem nós servimos, quem é esse Deus a quem nós estamos aqui hoje prestando louvor, culto e adoração. Quem é esse Deus que nos faz sair de casa embaixo de um sol pela manhã para glorificar o nome dEle e aprender dEle, porque sabemos que dEle pode vir coisas melhores ainda, para que nós venhamos conhecer a esse Deus e saber quais são os intentos do seu coração para a minha e para a sua vida. Esses homens, o qual citei, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tinham uma experiência totalmente diferenciada do que eu e você temos. Muitas das vezes você conhece Deus porque o pastor Moacir fala. Eles vivenciaram aquilo que eles falaram na palavra de Deus. Eles viram. É verdade, eles viram. E nós precisamos também
ter consciência de quem é Deus na nossa vida. E o momento que nós vamos responder quem é Deus na nossa vida são nos momentos em que nós somos confrontados pelas situações que passamos nessa caminhada. É no momento em que eu e você somos confrontados com esse mundo, é que nós vamos dar a resposta para o mundo de quem é Deus na minha e na sua vida. O que Ele significa para você, o que Ele significa para mim, o que Deus é para você. Na verdade, é aquilo que você responde ao mundo, não é aquilo que você ora na igreja. Muitos oram muito, oram bonito. Pastor Rodolfo ora bonito, fala bonito, mas é no momento do confronto que o meu verdadeiro sentimento de adoração a Deus, o meu verdadeiro reconhecimento de quem é Ele, a minha verdadeira impressão de quem Ele é na minha vida surge. É nesse momento de confronto, é nesse momento de batalha espiritual que eu respondo quem é Deus na minha vida. E eu pergunto hoje, quem é Deus na tua vida? Quem é o Senhor na nossa vida? Quem é esse Deus? Como nós estamos fazendo para adorar esse Deus? A nossa resposta, ela não pode ser apenas em palavras, ela tem que ser em atitude. E eu peço a você, vou pedir para a Tiffany, está ali, não está aqui, alguém que possa sentar ali. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje. Isaías 29. A minha tradução é um pouquinho só diferente, mas eu vou usar a que está aqui, porque eu usei a outra Bíblia para fazer o estudo, só que eu deixei ela, esqueci no carro. Peguei essa daqui. Isaías 29. Versículo de número 13 em diante. Porque o Senhor disse: pois este povo que se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, para que a sabedoria dos seus sábios pereça, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá, e o entendimento dos prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras escuras, e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Meus amados, o Senhor, Ele está procurando uma igreja com verdadeiros adoradores. Eu falava com alguns irmãos aqui na igreja, e vou continuar falando isso, que nós não estamos mais no momento de ficar brincando e perdendo tempo em dizendo que somos crentes, que somos servos de Deus, que somos estudiosos da palavra, que somos isso, somos aquilo, mas não vivemos verdadeiramente o que o pastor falou aqui na terça-feira, a praticidade do Evangelho, viver praticando aquilo que aprendemos, viver na execução do Evangelho diariamente. Quando eu disse que a nossa resposta, ela não surge apenas de palavras, mas ela surge no momento do confronto, é porque o coração, irmão, ele responde de imediato aquilo que ele está cheio, aquilo que está no coração, que a palavra está por aqui, você responde logo de imediato. A primeira resposta é aquilo que está no teu coração, e não sou eu quem diz, é a palavra. Eu vou ler daqui a pouco para vocês. E nós precisamos entender que nós temos que adorar o nosso Deus, não apenas de palavras, mas com atitude. Porque as nossas atitudes, elas representam exatamente aquilo que nós pensamos ser Deus, aquilo que nós entendemos o que Deus representa para as nossas vidas.
Eu separei alguns tópicos, mas Deus vai mudando o nosso pensamento. E eu queria falar de alguma coisa que chamou minha atenção nos últimos dias. E eu sentado hoje conversando com um irmão, creio eu, obreiro da casa do Senhor, que tem chamado, e nós falávamos de maus exemplos. Maus exemplos têm sido a marca da igreja nos últimos dias. Pastor, como é que pode esse negócio? Maus exemplos têm sido a marca da igreja nos últimos dias. Infelizmente, meus amados, ninguém mais está preocupado com a salvação da sua vida. Ninguém mais está preocupado, não se vê mais falar de Jesus, que Jesus está voltando. Só se vê falar, venha para o Senhor, que o Senhor vai mudar a tua vida, te dar uma bênção, vai te dar um carro, uma casa, isso, aquilo, outro. Mas eu quero te dizer o seguinte, meu amado, que dependendo da tua resposta para com Deus, dependendo do que Deus significa para a tua vida, para você, para a sua família, você e sua casa sim serão salvos, você e sua casa sim irão para o céu, você e sua casa sim verão a Deus. Mas se você não responder de acordo com o que a palavra nos diz, infelizmente, meu amado, você está sendo enganado por esses maus obreiros, maus servos, que não estão preocupados com a tua salvação, que não estão preocupados como está a tua vida espiritual, estão preocupados em te usar para trazer benefício próprio. Isaías estava falando justamente de um povo que não queria mais conhecimento de Deus, achava que a sua crendice arraigada de características pagãs, mundanas, poderiam agradar a Deus. E pare para prestar atenção, se não é isso que tem acontecido no seio da igreja hoje. Ainda bem que nesse lugar nós estudamos a palavra de Deus, e na terça-feira você é o nosso convidado para estar aqui, para saber o que é que o modismo tem feito na igreja, o que é que o modismo tem roubado de você, o que é que o modismo tem destruído na vida de muitos crentes. Modismo leva para o inferno, meu amado. Cuidado, crente, com facilidades. Cuidado, facilidades nos levam ao caminho largo, mas o Senhor nos afirmou que o largo leva à perdição, e estreito é o caminho, e espinhoso, que leva à salvação. Diante disso, meus amados, eu falei aqui que os nossos irmãos que escreveram os evangelhos, eles têm uma visão de quem era Deus para eles. E eu estou falando aqui para você agora, que Isaías estava repreendendo o povo, porque eles não queriam mais conhecer a Deus, e preferiam adorar apenas com os lábios, não mais com atitude. Mas existiu uma situação que está narrada na Bíblia Sagrada, na qual eu e você temos como arma. E eu tenho certeza que você trouxe aqui hoje o seu exemplar, porque o pastor tem falado que na escola bíblica dominical você tem que trazer a sua Bíblia, e tem que fazer uso. Existe um livro que está aí, depois de Gênesis, antes de Apocalipse, que chama-se Livro de Jó. Acha aí. Acha aí. Está aí. E aqui Deus puxou minha orelha e disse assim: olha só, tu tem um pastor, tu tem que seguir o exemplo, a tua palavra tem que ser a palavra dele tem que ser a tua. Aí eu disse: Senhor, muito obrigado. Então o livro de Jó, meus amados, atribuem a ele a autoria, mas também a outros. Então é incerta a autoria do livro de Jó. Eu não posso dizer, eu não vou afirmar isso. O pastor pode depois definir se foi Jó, se foi Moisés, se foi Eliú, se foi Salomão. Mas os estudos dizem que ele é incerta a autoria. Mas ele tem 42 capítulos, 1070 versículos. Amém, amados? E é um livro poético, junto com mais 4 livros. Eu quero ver a igreja saber agora. Eu tenho certeza que sabe. Junto com Salmos, com Provérbios, com Eclesiastes e
Cantares. É um livro que narra uma história maravilhosa. E nesse livro de Jó, tem 2 versículos que se tornaram um lema, um dos lemas em particular do Antigo Testamento, que é onde Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E o outro, ele fala lá esse aí está lá em Jó, versículo 19, capítulo 19, versículo 25 e diante, 25 e 26, ali no finalzinho de 26. E em Jó 42 diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Meus amados, todos conhecem a história de Jó, mas nós estamos falando de quem é o Senhor para você, quem é o Senhor para mim. E nessa ministração, Deus ele foi me colocando. Quem já ouviu falar aqui? Lá em Belém, o pessoal chama de garfo, grampo. No Rio é sargento. Eu não sei como é que dá o nome aqui. Como é que é o nome, Edivan? Daquele negócio que aperta para ficar preso, uma madeira na outra. Você pega aqui uma madeira, prende aqui, vai apertando. Como é o nome daquilo? Sargento, garfo, grampo, não é isso? O Senhor foi me colocando nesse negócio ali. A palavra estava de um lado e eu do outro, a minha cabeça ali, Ele me apertando. E aí, quem sou eu para você? E aí, quem sou eu? Quem sou eu? Ele foi e me levou para o livro de Jó. Aí ele diz assim: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nessa declaração de Jó, ele está falando que ele aceita tudo que venha da parte do Senhor, tudo, seja a repreensão, seja a doença, seja a alegria da cura, a alegria da salvação, a perda de um familiar, o que vier, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Meus amados, e eu fiquei pensando comigo assim: ah não, Senhor, eu não aceito isso. Olha o meu pensamento pequeno, de como homem de Deus, como homem, como pessoa natural. Eu comecei a questionar e disse assim: não pode não, não pode ser tudo não, tudo não vem do Senhor não. Gente, o Senhor me levou a estudar o livro de Jó, para que eu pudesse vir aqui e falar para vocês o que é que Deus espera de nós, o que é que Deus espera que nós venhamos a responder quando formos questionados. O que é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é o Senhor na tua vida? O que Ele significa? Porque o Senhor, Ele significa muito mais, amados, do que aquele que está lá no trono, e de lá que Ele contempla a terra como se tivesse por entre os seus cabelos dos seus pés ali. Ele é muito maior que isso, porque esse pequeno versículo isolado, ele gera uma distância muito grande entre você e Deus. Mas Deus, Ele quer nessa noite dizer para você que Ele não está distante de ti, Ele está aqui, Ele está do teu lado, e Ele quer mudar a resposta da tua vida hoje, como cantor, e vai mudar a minha, vai mudar a sua resposta também. Porque quem é Deus na minha vida, na sua vida, meu amado, depende de tudo aquilo que nós vamos fazer a partir de hoje, depende de tudo aquilo que nós fazemos depois que nós levantamos as mãos e dissemos: ó Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, eu aceito, Senhor, eu deixo, eu permito, eu quero que o Senhor entre e faça uma limpeza. O Senhor é o autor e consumador da minha fé. Quando você levantou as mãos, meu amado, você disse para o Senhor: pode fazer de mim o que quiseres. Mas a tua resposta, ela vai ser como o povo da casa de Davi, lá de Israel, da tribo de Judá,
Vai ser essa a tua resposta? Apenas de lábios? Ou você vai responder como Jó respondeu? Essa declaração em que Jó fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às guerras pessoais que ele estava travando entre ele e o seu espírito. Preste atenção no que eu estou falando. Essa guerra, essa batalha não é entre o mundo e você, é entre você, a tua consciência e a tua alma. A tua alma, se ela tender para a carne, você se afasta de Deus, mas se ela tender para o Espírito, você se aproxima de Deus. E aqui está o segredo de nós termos vitória nesse aspecto, nessa situação. Quem você tem alimentado mais? Quem você tem abençoado mais? A quem você tem dado mais crédito, mais alimento? Ao Espírito ou à carne? Porque uma vez que você pretere, uma vez que você diz: hoje eu não quero adorar a Deus porque eu quero me divertir um pouquinho mais, você está dizendo para o Espírito Santo, para o Espírito de Deus: espera só um pouquinho que hoje eu tenho que curtir. É aí que mora o perigo, é aí que mora a cilada, é aí que está a grande pegadinha do adversário, é aí que ele consegue nos derrubar. E eu falo nos derrubar porque não existe homem na face da terra que consiga e possa suportar uma cilada dessa, se ele não estiver na presença de Deus, se ele estiver alimentando mais a sua carne. No momento que a cilada vier, meu irmão, não é nem uma casca de banana, é um cacho inteirinho no chão, tu vai, vais cair. E não é homem só não, quando eu falo homem, eu falo raça humana, eu estou falando para os homens e para as mulheres. Jó, quem deu o testemunho dele não foi o pastor Dolfo. A declaração que ele fala sobre bem sei eu que tudo podes, nem os teus pensamentos podem ser impedidos, ela se segue de uma humilhação, onde ele reconhece que mesmo no meio daquela tribulação, mesmo no meio daquela grande dificuldade, ele entende que a soberana vontade de Deus é a primazia na vida dele. A soberana vontade do Pai, ela é principal, ela é o mais importante. E muitos não queremos mais ouvir Deus falar. Muitos de nós preferimos tapar os nossos ouvidos. Sabe por quê? A nossa alma, o nosso ouvido, ele não quer mais ouvir que Deus não aceita que você se comporte dessa forma, não aceita que você esteja se metendo na roda dos escarnecedores, não aceita que você esteja dando ouvidos a conselhos do mundo que querem te afastar de Deus, que querem te levar para o mundo, que querem te levar para a imundícia desse mundo todo. Tem muito crente dando ouvido a isso. E esses dias eu conversava com uma pessoa, e ela disse que as amizades dela estavam levando ela para um caminho ruim. Eu falei: minha filha, minha esposa falou isso também para mim outro dia, e está lá no escrito lá, Coríntios lá, 15:52, se não me falta a memória. As más conversações corrompem os bons costumes. Você pode até não fazer hoje, mas de tanto tu ouvir que é normal, amanhã você faz. Mas Jó, ele tinha no seu coração a certeza a quem ele servia, a quem ele buscava. E como eu disse, essa declaração, ela é seguida de um reconhecimento de humilhação. Porque no versículo de número 3, lá de Jó 42, de 3 a 5, diz assim:
O Senhor repreendendo Jó: quem é aquele, dizes tu, quem? Deus, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Volta um pouquinho. 3. Aí. Sabe, meus amados, Jó, ele aprendeu a amar Deus, porque talvez o seu pai tivesse o ensinado que ele deveria honrar a Deus sobre todas as coisas, e ele vivenciou isso, ele guardou isso como um bom hebreu, israelita ali, um bom servo do Senhor, ele, filho do povo escolhido, guardou isso no seu coração. E a palavra de Deus diz que ele demonstrava isso. E por ele demonstrar isso, eu separei alguns tópicos que eu acho importante, que nós devemos, para basear a nossa resposta de quem é Deus para você, quem é Deus para mim. O primeiro ponto, nós temos que demonstrar quem é Deus nas nossas vidas. Jó, no capítulo 1, versículo de número 5, diz o seguinte, puxei aqui, foi lá para Esté. Jó, capítulo 1, versículo 5. E sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus nos seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Como é que está a tua tradução? No seu coração, acabou ali. Deixa eu pegar aqui a sua. E assim blasfemaram de Deus no seu coração, continuamente. Você está vendo? Deus, uma das características que agradaram a Deus e que fizeram Deus testemunhar de Jó para o adversário de nossas vidas, foi que ele era um homem obediente, ele era um homem temente a Deus. Então, quando ele aprendeu, talvez com os seus pais na fé, que ele tinha que honrar, que ele tinha que ir lá sacrificar, de acordo com o número exato dos seus filhos, ele tinha que entregar ali um holocausto perfeito. Ele assim procedia o tempo todo, mas ele não procedia esperando algo em troca, ele procedia porque ele amava a Deus. E quantos de nós temos feito isso? Temos vindo à igreja, temos sacrificado o nosso tempo, temos sacrificado a nossa casa, temos sacrificado a nossa vida, temos aborrecido a nós mesmos, esperando, ou melhor, sem esperar nada em troca. Temos vindo para a casa do Pai, para a casa de Deus, apenas a adorar a Deus, porque talvez porventura nós tenhamos involuntariamente pecado, ou só estamos vindo aqui porque temos medo de ir para o inferno. Se esse for o motivo de você estar aqui hoje, eu quero te dizer, meu amado, você está aqui pelo motivo errado. Você não tem que ter medo de ir para o inferno. O inferno não foi feito para você. O inferno foi feito por Satanás e seus anjos, aqueles que foram rebeldes. Você foi feito para adorar a Deus. Você tem que estar aqui porque você ama a Deus, porque você quer adorar a Deus, porque você quer estar na presença dEle, não por medo, mas porque você o ama. A tua motivação tem que ser essa. A tua motivação não pode ser medo de ir para o inferno, não. A tua motivação tem que ser a certeza da salvação. Aleluia.
a certeza de que Jesus voltará, a certeza de que Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, e você é a igreja do Senhor. Aleluia. Não é aquele que não está aqui ouvindo não, amado. Aquele que está lá na sua igreja congregando, louvando, adorando a Deus, amém, ele vai para o céu também, glória a Deus. Não é para ele escutar isso aqui não, quem veio para cá para escutar isso é eu e você. Deus nos escolheu, Deus me apertou a semana toda, ficou falando comigo, e aí, quem sou eu para você? Quem sou eu? E por que que isso tudo não se traduz em atitudes? Jó tinha atitudes, ele adorava a Deus, e ele sabia que talvez no meio de um dos banquetes, os filhos pudessem ter pecado, ele pudesse ter pecado, mesmo que involuntariamente. Ele dizia, não, se porventura, talvez, pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração, olha só, não foi nem falando com atitude não, talvez no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Jó era obediente. Aleluia. No versículo de número 8, diz assim: disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que maravilha, meu amado, minha amada, que maravilha nós podemos, meu Deus do céu, aleluia, quem me dera o Senhor chegar para mim e falar assim: ó, meu servo, eu queria escutar isso, aleluia. Eu queria pedir para Ellen, por favor, segura o João Vitor, ajuda ele. João está me ajudando muito, glória a Deus. Depois a gente conversa em casa, só eu e você. Meus amados, quando o Senhor fala isso para Jó, para Satanás, Ele está dizendo: olha a minha igreja, olha a minha igreja, olha como a minha igreja dá testemunho, olha como ela é íntegra, olha como ela é verdadeira. E integridade vem de inteireza, como diz algumas pessoas, né? Ou de ser parte inteira, não ser pela metade. Você e eu não podemos ser pela metade adoradores, nós não podemos ser meio adoradores, nós não podemos ser meio servos, nós não podemos ser meio fiéis, nós não podemos ser meio cristãos, nós temos que ser servos por inteiro, nós temos que ser adoradores por inteiro, nós temos que ser filhos de Deus por inteiro, não pela metade. Meu amado, minha amada, e a tua resposta ela vai se embasando dessa forma, com obediência, vivendo a praticidade do Evangelho, praticando. Se Deus disse sacrifica, Jó ia lá e sacrificava, mas o sacrifício não é mais válido hoje, o sacrifício maior já foi feito, Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas você tem que caminhar, você tem que adorar, então adore, caminhe na presença do Senhor, seja obediente, seja servo por inteiro, seja fiel por inteiro, seja um adorador por inteiro, rasgue-se na presença de Deus e diga hoje: aquilo que me atrapalha de adorar a Deus, eu quero jogar fora. Eu preciso jogar fora aquilo que me atrapalha. Tem muita gente que perde tempo que é primordial para adoração a Deus, com coisas totalmente, como diz a palavra correta, é efêmera, as coisas passageiras, as coisas dessa terra. Nós conhecíamos um amigo, umas amigas no Rio de Janeiro que não iam para o culto na igreja se fosse 8 horas da noite, porque era o horário da novela, pastor. Não vou para a igreja porque é o horário da novela. Ah, não, novela não vou. Não vou para a igreja hoje, pastor, porque o meu esposo não chegou do trabalho, já são 8 horas da noite e ele tem que chegar para me ir. Irmã, você está perdendo seu tempo,
você está dividindo o tempo de adoração a Deus com coisas dessa terra. Você está dividindo o teu tempo de adoração a Deus, de busca, de aprendizado, de servidão, de serviço a Deus com coisas desse mundo. E o mundo sempre vai colocar alguma coisa mais importante para você fazer. Sempre. Sempre vai aparecer uma novidade. E você, muitas das vezes, está dando ouvido a essas novidades e deixando Deus de lado. Deus quer você por inteiro na obra. E ele fala o seguinte: íntegro e reto. Reto de retidão, de justiça. É aquele que está sempre buscando a justiça. Ele sabe que aquilo não lhe pertence. Ele sabe que aquilo não é lícito fazer. Não faça. Não faça. Simples assim. Não faça. Não dê lugar ao diabo. E ele, fugirá de vós. Baterá em retirada. Ele não suporta ver um crente fiel. Ele não suporta ver um crente que ora. Ele não suporta ver um crente íntegro. Todas as vezes que se apresentar um crente fiel e íntegro na presença dele, ele vai querer perturbar, vai querer tocar. Mas sabe o que o Senhor disse para ele? Em tudo que ele tem, toca. Só não toca na vida dele. Deus tem te guardado nesse lugar. Deus tem te guardado. Você pode estar vendo que tudo está dando errado, ao teu redor tudo está desmoronando, mas o que Deus tem para falar para mim e para você, você está guardado nas mãos do Senhor, e como menina dos olhos, preciosa aos olhos de Deus é você. O adversário pode se levantar, mas ele não pode tocar na tua vida. Tem aquele louvorzinho, né? Louvorzinho não, louvor lindo. Acho que é Denilo Marçal. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, né? Continua sendo Deus. A voz de taquara rachada não permite muito não. Mas depois, quem sabe, o pastor toca. Mas isso tudo, meus amados, vai embasar a sua resposta de quem é Deus para você. Jó, quando ele falou isso, bem sei eu que que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E logo depois ele diz que ele, que sem conhecimento encobre o conselho, ele estava se arrependendo de ter acusado a Deus de trazer maldade ao seu caminho. E ele não estava levando em consideração, o que ele não estava levando em consideração naquele momento, é que todas aquelas provações, todas aquelas dificuldades, eram para a glória de Deus, e no momento certo, aquilo que ele profetizou, no meio da caminhada, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, para transformar o seu cativeiro, para transformar aquela luta em gozo, para transformar aquela situação. Ele pôde vivenciar no final do capítulo 42, aonde tudo quanto dantes ele tinha, foi restituído em dobro. Os filhos e filhas eram mais bonitas do que eram antes. Deus fez muito mais por ele, porque a soberania de Deus, Ele não troca, Ele não negocia, Ele não faz acordo. Se você reconhecer Ele como Deus e responder, não só em palavras, com uma atitude de que Ele é Deus com você, ainda assim a soberania dEle não é negociável. Mas eu quero te dizer uma coisa, que alguns servos de Deus, homens e mulheres de Deus, conseguiram e vivenciaram o seguinte: Davi, vou falar mais um pouquinho sobre Davi depois. Ele falava algumas coisas, e uma coisa que me chamou a atenção é que ele não queria sacrificar algo que não tivesse valor.
Isso, ele diz depois que um coração puro e quebrantado não desprezará o Senhor. Eu pergunto a você nessa noite, Deus, Ele tem significado na tua vida o que é de melhor, o que é de mais importante, ou você tem colocado Deus em segundo plano? Você tem colocado Ele de lado? Nós já vamos terminar, porque Deus, Ele quer que você simbolize. O pastor hoje colocou um título, um nome no nosso grupo, o Jeová Nissi. Quantos aqui sabem o significado de Jeová Nissi? Não, quantos aqui sabem? Jovens? O Senhor é a nossa bandeira. Quantos aqui estão dispostos a sair respondendo daqui hoje para o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é a nossa bandeira, aonde o Senhor estiver, aonde eu estiver, eu estarei tremulando, dizendo: eu sou servo teu, eu te adoro, eu busco a tua presença, eu estou em espírito e em verdade te adorando. João capítulo 4, versículo de número 23, diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Para finalizar, as mudanças, as atitudes que nós devemos ter para responder ao Senhor esse questionamento é uma mudança de atitude. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em... Nós o devemos adorar em espírito e em... Glória a Deus. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45, diz assim... Aí é para a gente fechar aqui e já orar e ir para casa pensando. Capítulo 6, versículo 43 a 45. (43 a 45, né? Para o pessoal poder acompanhar. Diz na minha Bíblia aqui: não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, e não é possível colher figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro o seu coração o bem. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como uma pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins, a partir do mal que está em seu coração, pois a boca fala o que está repleto o seu coração. Uma pessoa boa, meu amado, ela produz frutos bons. E aqui é uma pessoa boa, aquela que entende que Deus é soberano na sua vida. Deus tem soberania na sua vida? Amém? E Deus tem soberania na sua vida? Amém? Quantos sabem o que é soberania? Poder, controle, total domínio. Se Deus tem total domínio da tua vida, você acredita nele toda a sua vida, as suas atitudes serão boas, a sua resposta será com atitudes, não mais com palavras vãs. Quando eu disse que o Senhor, Ele me apertou naquele grampo, no sargento, no garfo, naquela ferramenta, é porque o Senhor me fez pensar em todas as minhas atitudes nos últimos anos. E eu quero convidar você a refletir nas tuas respostas para Deus, porque você não responde para Deus: Senhor, o Senhor é o meu Senhor, eu faço tudo o que o Senhor quiser. O Senhor responde para aquele que está do teu lado, com a tua atitude, dizendo quem é Deus na tua vida. Você responde para aquele que está ao seu lado, e aquela pessoa que está ao teu lado, ela sabe, verdadeiramente esse é servo de Deus.
As tuas atitudes é quem dirão que tipo de pessoa você é, se você é servo ou se você não é servo. As tuas atitudes responderão para as pessoas, para Deus, quem você diz Ele ser, se Ele é Deus ou se Ele não é Deus na tua vida. Qual vai ser a tua resposta a partir de hoje para Deus? Qual será a sua resposta para Deus? Eu quero convidar aqui à frente só aqueles que querem dizer para Deus que Ele é o Senhor e que precisam de mudança, precisam de transformação. Eu quero ser diferente, eu não quero mais ser como antes, eu quero me desviar do mal, eu quero passar longe da cilada, eu quero estar pronto para te adorar, eu quero estar pronto para buscar a tua face, eu quero estar pronto para bendizer o teu santo nome em qualquer lugar. Eu quero servir ao Senhor. Você que entendeu essa mensagem, que entendeu essa palavra e quer ter uma nova atitude em resposta a Deus, de quem Ele é para você, o que Ele significa na sua vida, vem à frente, vamos orar. Vamos buscar a face do Senhor. Disso depende o teu batismo com o Espírito Santo. Disso depende a tua comunhão com Deus. Disso depende o teu compromisso com Deus. Porque quanto mais compromissados com Deus, melhor é a nossa resposta a Ele. Quanto mais compromissados com o Pai, mais fiel, mais digna e verdadeira é a nossa resposta ao Senhor. Aleluia. E assim como Jó, eu tenho certeza que o Senhor também dará testemunho de você e dirá pelos 4 cantos de Manaus: viste a Assembleia de Deus Adonai? Como aqueles membros são fiéis e adoráveis, são servos de Deus. Tudo que aqueles homens e mulheres de Deus oram naquele lugar acontece, porque Deus é com eles, no meio deles. E lá naquela igreja ouve-se o alardio de um rei e nada pode contra eles. Aleluia. Se você entendeu essa mensagem, vem à frente, nós vamos orar. Pastor Moacir.